o que Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até ele voltar. Este é um fragmento da sequência, cujo autor é Santo Tomás de Aquino, aquele que foi responsável, a pedido do Papa Urbano IV, para escrever os textos desta solenidade de Corpus Christi. Celebramos a Eucaristia até Jesus voltar, porque nela o maior dos milagres de Jesus, segundo Santo Tomás, nela, na Eucaristia, fazemos memorial perene da paixão. E ela é um consolo para aqueles cuja ausência do Senhor entristece. O grande teólogo da Idade Média nos faz penetrar o mistério da Eucaristia através também dos seus textos e do seu modo de pensar o mistério da presença do Senhor no corpo e no sangue, que dele nós comemos na Eucaristia. Importante frisar, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, que a solenidade que nós celebramos hoje não é o dia da instituição, mas recorda o dia da instituição. O dia da instituição da Eucaristia é a ceia do Senhor, lá naquela noite bendita do início do Tríduo Pascal. Aquela é a instituição, a noite da instituição da Eucaristia, que o próprio Jesus celebra, a primeira e a única Eucaristia, já que as outras, como esta, fazem memória daquela única e primeira Eucaristia. Esta solenidade, lá do século XIII, quer exatamente nos fazer recuperar e manter o valor, a beleza, a fecundidade da Eucaristia. A oração inicial que nós rezamos nos ajuda a penetrar esta intenção. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue. A solenidade de Corpus Christi quer nos convidar a isto, a uma atitude de veneração, de adoração a esta presença do Senhor Jesus junto da igreja até o último dia. Não se pode esquecer e não se pode deixar de tomar parte neste memorial da paixão, porque é aí, exatamente na Eucaristia, que nós que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, vai conosco até o fim dos tempos. Os textos que nós lemos hoje são textos que nos ajudam a penetrar esse belo e fecundo mistério. Lemos esse pequeno texto do livro do Deuteronômio. Aqui Moisés fala ao povo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Eucaristia é o lugar da memória. E a nossa fé tem que estar sempre conectada com a memória, com a história que nós e Deus fizemos no mundo, que Deus fez conosco no mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste dia 11 de junho, queria recordar-lhes exatamente alguns fatos marcantes da nossa história com Deus. No dia 11 de junho de 1989, chegava a Divinópolis o terceiro bispo da nossa diocese, Dom José Belvino do Nascimento. Naquela noite, do dia 11 de junho, um temporal caiu sobre a nossa cidade. Um temporal que quebrou os vitrais da catedral. Deus nos tirou
daquela tempestade. De lá para cá, são 31 anos. No dia 11 de junho de 2009, a primeira solenidade de Corpus Christi, celebrada por Dom Tarcísio conosco, ele tinha chegado em maio, e no dia 11 de junho era a primeira solenidade que ele celebrava conosco de Corpus Christi. Começamos a missa do lado de fora da catedral. Talvez você estava lá. E veio o vento e a chuva que nos obrigou a entrar. E entramos. E também daquela ventania e daquela chuva, Deus nos livrou. Hoje, 11 de junho de 2020, estamos na tempestade de uma pandemia que nos incomoda, nos tira a paz, nos faz ter dificuldades para tomar decisões, mas Deus haverá de nos tirar desta tempestade. Ele que fez passar a tempestade de 31 anos atrás, Ele que fez passar a tempestade de 11 anos atrás, Ele haverá também de fazer conosco um caminho onde com Ele sairemos desta tempestade. Assim como alimentou com maná e com água o seu povo no deserto, no meio de serpentes, escorpiões, terra árida, Deus que cuidou do seu povo lá, haverá de cuidar de nós aqui, e Ele já fez isso conosco. Por isso, não nos esqueçamos do Senhor nosso Deus. É o primeiro apelo importante que quero fazer-lhes nesta noite. Não permitamos que este tempo, que esta tempestade nos roube a paz, nos roube a fé, nos faça esquecer-nos do que Deus fez conosco e nos faça sentir-nos numa história que tem altos e baixos, desertos e terras férteis, tempos bons e tempos ruins, mas em qualquer um deles, o Senhor, nosso Deus, está conosco. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, nos conduziu. E neste caminho, meu irmão, minha irmã, da nossa vida, da nossa fé, da nossa igreja, a Eucaristia foi e é um traço, um elemento, um alimento indispensável. Não é difícil perceber quanto que a nossa gente está faminta da Eucaristia. Faço questão de dizer de novo, porque esta é a verdade: se somos um corpo só e se comemos de um único e mesmo pão, então o único que come deste pão alimenta o corpo inteiro. A pequena assembleia que está aqui alimenta o corpo todo. As pequenas assembleias que se multiplicaram neste dia para celebrar e transmitir a Eucaristia alimentam o corpo todo. Mas queremos, eu quero, você quer, que chegue logo o dia em que possamos ir retomando a nossa vida eucarística. Somos um povo eucarístico, somos uma igreja eucarística, a nossa fé é eucarística, por isso nos faz falta este alimento. E aí mergulhamos nesse capítulo 6 de São João, o belíssimo capítulo do pão da vida, o maior capítulo dos evangelhos, 71 versículos, mas isso não importa. O que importa é que ali, neste precioso texto, Jesus nos faz perceber quem Ele é e o que significa recebê-lo em nós. Queria tomar desse belo texto, que mereceria um cuidado em cada um dos versículos, mas queria visitar com vocês o versículo 54 do texto que lemos hoje. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Alguém podia perguntar assim, mas não é o contrário? Primeiro ressuscita para depois ter a vida eterna? Seria a pergunta que um leitor mais atento poderia fazer. Mas aqui está dito exatamente o contrário. Quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna.
e, ato segundo, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus está falando, meu irmão, minha irmã, de uma vida que só Ele tem, só Ele dá, e só quem comunga dele também tem. Ele vai dizer: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. E esta vida que nós adquirimos pela fé em Jesus já é para nós vida eterna. No quarto evangelho, vida eterna não é vida para depois da morte. Vida eterna que já tem quem crê, é um versículo antes do texto que lemos hoje, quem crê tem a vida eterna, é algo que nós já saboreamos aqui. Quem tem Jesus, quem crê em Jesus, Jesus permanece nele, ele permanece em Jesus. E aí se faz uma vida, não como uma vida de um existente qualquer, não, mas a vida daquele que crê em Jesus e que vai com ele e permanece nele, esta e só esta é a vida que presta, é a vida boa, é a vida de Deus, é a vida eterna, que nós já possuímos agora. Jesus não fala que terá, quem crer terá a vida, não, quem crer tem, já aqui. A fé nos torna possuidores da vida de Deus. É por isso que nós comemos da Eucaristia, para eu dar conta e você dar conta de nós vivermos a vida de Deus ou a vida de Jesus, de modo que, comendo dele, possamos ser como ele. Aquele que comemos nesta mesa nos transforma nele, dizia Agostinho. Por isso, comemos do pão que desceu do céu, para que neste pão nós tenhamos a vida de Deus. Nós não damos conta de ser como Jesus, que é a vida, se nós não nos alimentarmos de Jesus. Viver por causa dele é isto. Se eu quero uma vida da qual Deus se agrade, se eu quero imitar Jesus, se eu quero dar conta de uma vida que me coloque em conformidade com Ele, eu e você precisamos deste alimento, deste pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Portanto, aqui na terra, meu irmão, minha irmã, na minha história de fé e na sua, aqui começa a vida eterna. Por isso que a ressurreição vem como um momento segundo, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas já aqui também tomamos posse desta ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Por isso, primeiro nós cremos. E crendo, tomamos posse da ressurreição e morremos. Há um texto apócrifo do Evangelho de Filipe que diz isto: não é verdade que primeiro morremos e depois ressuscitamos. Não. Primeiro ressuscitamos, depois morremos. Porque pela fé já tomamos posse disso. Porque morrer sem a fé em Jesus é morrer sem ressurreição. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, que a solenidade de hoje nos eduque para esse amor, esta veneração pela Eucaristia. Mas um amor, uma veneração, uma adoração que nos leve a construir comunhão. Não podemos esquecer disto. Comemos da Eucaristia para fazer crescer a unidade e a comunhão no corpo de Cristo. Não nos esqueçamos que corpo de Cristo é a Eucaristia e corpo de Cristo é a igreja. E comemos a Eucaristia para manter a igreja como um mistério de comunhão e de unidade que nós precisamos conservar e cuidar. Por isso, nesse dia, na nossa diocese toda,
as paróquias puderam viver Corpus Christi como uma experiência bonita de comunhão e de partilha. Contemplar o pão do céu para aprender a repartir o pão da terra. Este foi o slogan que acompanhou as nossas paróquias neste dia. De modo que aqueles que foram à igreja para contemplar na porta fechada a Eucaristia colocada ali, ou para aqueles que escutaram e viram pelas ruas o Santíssimo Sacramento e correram para vê-lo e para deixar ali a sua pequena oferta material, esses de fato aprenderam que quem come da Eucaristia precisa, como Jesus, aprender a partilhar os dons. Jesus partilha Ele mesmo e nos educa para partilhar o que temos, porque este tempo, meu irmão, minha irmã, já está gerando novos necessitados, para não dizer novos pobres. E aqui a comunidade de fé, na sua vivência fecunda de comunhão e de cuidado, precisa estar atenta a estes seus que vão precisar, em algum momento, de alguma ajuda. Por isso, Deus seja louvado pela sua oferta de hoje. Obrigado porque você saiu de casa e foi à igreja para contemplar o Senhor na Eucaristia. Obrigado porque você preparou a sua entrada da casa para ali passar Jesus como passou em algum momento desse dia ou vai passar ainda. Obrigado porque você abriu o seu coração para acolher do modo como é possível hoje o Jesus que passa. E enquanto você o contempla, também o comunga, como faz aqui na comunhão espiritual em cada Eucaristia. Mas também quero dizer-lhe, e termino, que agora é hora de voltar aos poucos. Já estamos há 3 meses fechados. E aqui eu repito de novo, e faço questão de dizer isso, nós fomos exemplares. Quando eu falo nós, eu estou falando dos católicos, estou falando dos evangélicos, dos espíritas, dos irmãos das matrizes africanas. Nós fomos exemplares, porque não foi por culpa nossa que o coronavírus se esparramou, porque estávamos fechados por 90 dias. Mas agora, meu irmão, minha irmã, é hora de voltar. É hora de voltar porque o tempo está se estendendo. É hora de voltar porque já aprendemos que a pandemia existe e que ela mata e que exige cuidado. E cada um tem que ter o cuidado consigo e com os seus. É hora de voltar porque a gente não tem nenhum dado objetivo de quando é que poderíamos voltar. Quando passar o inverno? Quando chegar agosto? Quando X% forem contaminados? Não há dado objetivo para ser a data da volta. Então, precisamos voltar. E os municípios estão entendendo isto. Agora temos que voltar, meu irmão, minha irmã, levantando a mesma bandeira. A bandeira é: fique em casa. Esta é a bandeira primordial ainda. Fique em casa. Mas se você pode ir à igreja, porque tem e goza de boa saúde e vai se responsabilizar com a sua presença também ali séria e precavida, então, na medida em que isso for possível, vá. Porque a Eucaristia que você vai receber também vai alimentar o corpo inteiro. Onde for possível, começaremos também a levar a Eucaristia para os idosos e doentes que ficaram em casa e que quereriam também comungar e manifestam esse desejo. De modo que também os que ficarem em casa vão poder receber o auxílio da igreja. Vai ter que ser assim. Vai demorar que as igrejas estejam abertas para quem quiser ir lá. Esse dia ainda vai demorar. Mas enquanto não chega esse dia, vamos voltando responsavelmente aos poucos. E quem não estiver disposto a zelar pela pequena assembleia que vai se reunir daqui a alguns dias nas igrejas, não vá. Fique em casa. As pequenas assembleias serão para aqueles que de fato se comprometerão com a cautela e com a precaução, a fim de que aos pouquinhos essas assembleias possam ser
lugares onde a Eucaristia é celebrada com mais gente que leva a sério o cuidado e a responsabilidade social. Mas vamos devagar, meu irmão, minha irmã. Ainda não é tempo de comungar todos os dias. Mas se pudermos comungar uma vez na semana, uma vez ao mês, é melhor do que agora. Então é preciso que cada um se eduque segundo os princípios e os critérios de cada cidade, também aqui da nossa Divinópolis. E vamos começar aos poucos, nos finais de semana, para dizer ainda que estamos levando a sério o que podemos, garantindo o nosso modo responsável de retornar, mas sem multiplicar assembleias, de modo que isso também não seja motivo e meio para ampliar o contágio. É assim que vamos ter que aprender o novo cotidiano, o novo tempo, o novo normal, como dizem por aí. O mais importante é a gente entender que precisamos do Senhor e vamos agora, com muito zelo, retornar à nossa vida eucarística, seja na comunidade, seja também em casa, onde aqueles que quiserem e pedirão a Eucaristia, ela será levada no tempo oportuno e também com os devidos cuidados. Que a Eucaristia desta noite nos faça mergulhar nesta certeza de uma presença. Nós não estamos sozinhos. O Senhor vai conosco, nos alimenta no tempo bom e no tempo ruim, nos desertos da vida e nas festas alegres da vida.